Então, pessoal, vamos fazer agora um exercício bem rápido, né? Utilizando aí, falando sobre missing, né? Values, né? Sobre dados perdidos e sobre outliers, tudo num exercício só aqui utilizando o Orange, né? Então, vamos criar aqui dois arquivos. Um arquivo aqui para o missing, né? HBTA missing. Ok? E um aqui para o exercício HBTA Outliers. Embora os nomes sejam parecidos, né? Não são arquivos iguais. Então, aqui nós vamos procurar então o HBTA Missing, ok? Estão aí as variáveis, né? Já organizadinhas aí, organizadas de V1 até V14, ok? Na visualização, né, até se nós formos enxergar todos os dados aqui, né, os dados perdidos, né, nem parece ser tanto, né? Claro que lá no Blue Sky, a hora que nós analisamos, a gente viu que tem variáveis com muitos dados perdidos, mas no total, né, analisando todos os dados, o valor percentual não é tão alto. Uma forma da gente enxergar quais são as características aí que nós temos que aqui, Feature Statistics, né? Então, aqui nós conseguimos então, lembrando sempre de selecionar todos os dados, ok? O padrão sempre da saída da tabela é a seleção, que eu não fiz. E aqui nós temos todas as variáveis. A gente já sabe que V1 é a variável que tem o maior número de dados perdidos, né? Então, para seguir o exemplo do nosso exercício, nós vamos eliminar V1 da nossa análise nesse workflow. O que a princípio não dá para fazer aqui no Orange é fazer a eliminação ou fazer a análise, né, dos casos, dos dados perdidos nas linhas, né, que nós tínhamos lá aqueles 6 casos, né? Então isso realmente não vai dar para fazer aqui. Mas vocês vão ver que é bem legal. Então nós vamos selecionar colunas, né? Nós temos aqui esse widget de selecionar colunas. Ok, sempre lembrando, né, de colocar todos os dados. Ok. Aqui já está filtrado, né? Vou tirar aqui, vou resetar aqui. Então, nesse widget, né, eu vou colocar para a esquerda aquilo que eu não quero que entre na minha análise, né? Então, eu vou retirar V1, né, seguindo a linha lá do nosso exercício de sala. E agora nós vamos colocar aqui mais uma tabela. Ok, aí V1 não está mais. Diminuiu o número de dados perdidos para 8,8%. E agora podemos olhar de novo aqui os dados estatísticos. Se nós quisermos, claro. Sempre lembrando de selecionar todos os dados, né? Eu estou um pouco distraído hoje. Ok. Nós temos aí a variável V3, né? Que é a que tem mais dados perdidos depois de V1, mas no nosso exercício de sala nós não retiramos, então aqui a gente não vai retirar também, para efeito de manter próximo do que nós fizemos no exercício. Aqui um outro widget interessante é o de pré-processamento de dados, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos colocar aqui todos os dados. Aqui o widget começa, né, dessa forma, ele tem várias opções de processamento, coisas que nós não vimos aqui, por exemplo, na área de componentes principais. A parte de normalização, que a gente viu em sala também. Nós vamos colocar aqui só a parte de pré-processamento, né? Então, vamos substituir, né, então
os dados faltantes, os dados perdidos, né, pela média, né? Então, vamos dar um aplicar aqui, ou deixa no automático, né? Então, ou faz manual conforme eu fiz. Aí colocamos mais um data table. Colocamos mais um data table para enxergar esses dados. Claro que seria interessante vocês irem renomeando aqui esses widgets, né, para ficar mais compreensível o que vocês estão fazendo, né? Então vejam que aqui, olhando os valores, né, agora nós temos aqui as médias, né, que foi mais ou menos algo bem parecido que a gente fez. Ok. Percebam que aqui, só tomar cuidado que talvez ele tenha feito também para as variáveis categóricas, né? Então tem que tomar um cuidado para evitar, se... Acredito que não tenha sido feito isso não, pelo visual aqui não foi feito. Ok. Então, para a parte de missing, né, algo parecido com o que nós fizemos em sala, está aí. Para a parte de outliers, então vamos selecionar lá o nosso arquivo de outliers. Lembrando que agora as variáveis de interesse então são as variáveis x6 a x18, né? Então são essas variáveis que nos interessam. Então vamos fazer uma seleção de colunas aqui também. Vamos selecionar. Aqui eu vou resetar para fazer do zero, né? Mas eu vou selecionar somente as variáveis que me interessam, né? Então aqui x6 a x18. Certo? Tá. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Ok. Vamos olhar na tabela aqui. Não. Eu fiz exatamente o contrário, né? Então, me desculpe, vamos só corrigir aqui então, vamos resetar. Então, vamos deixar só ID. Fiz o contrário, pessoal, mas é fácil de corrigir. Ok? Ok. Então, vamos ficar com a variável código, né? Que eu acho que é interessante, e x6 a x18. Aqui já está no automático, ok. Ok. Vamos agora verificar o seguinte, né? O segundo assunto da nossa aula foi outliers, né? E o Word também tem uma opção para trabalhar com outliers. Então, sempre lembrando aqui de trabalhar com os dados, né? Todos os dados da série da tabela, que nesse caso nós não fizemos nenhuma seleção. Aqui os métodos de detecção de outlier que o Orange tem, vocês podem verificar depois aqui no help, aqui para verificar um detalhamento de cada um desses métodos, né? Mas no artigo que eu passei para vocês, fala lá dos métodos paramétricos e dos métodos não paramétricos. O método mais próximo de paramétrico, que talvez seja ali o método multivariado, com essa questão mais paramétrica, né, seria aqui o estimador da covariância. E no artigo é comentado sobre o Isolation Force, né, que é um algoritmo aí relacionado aí já com os métodos provisionados de data mining, né? Deixando uma contaminação de 10%, ele vai selecionar os 10 pontos mais afastados, né? Vamos agora pegar duas tabelas para finalizar.
Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Ok. Vou ganhar um pouquinho de espaço. Opa. Ok. Vou pegar uma outra tabela. Ok. Lembrando que seria bom renomear essas tabelas aqui, né? Aqui vamos colocar os inliers, que são os dados que eu, a princípio, eu trabalharia com eles, que são os dados corretos, e supondo que esse método aqui seja um método que teve um resultado satisfatório, aqui eu, na verdade, estou só colocando para efeito de exemplo, os outliers, né? Vejo aqui na tabela dos outliers, se vocês forem pegar na apresentação, claro que de cabeça não dá para lembrar de todos, né? Mas aqui o 22, né, que é um outlier que a gente detectou lá pela variável x7, né? O 90, se não me engano, e o 84, 92, são todos valores aí que provavelmente eles estão citados naquela tabela do slide lá, onde a gente apresenta o nosso exemplo, tá? E que são os mesmos dados. Ok? Então aqui uma alternativa, né, para trabalhar com análise de dados perdidos, com os outliers. Numa análise crítica inicial, eu diria o seguinte: para dados perdidos, eu não abriria a mão do Blue Sky, porque ele faz aquela análise específica para dados perdidos. Então, de repente, uma boa estratégia seria utilizar o Blue Sky, depois trazer os dados pré-processados e fazer ou terminar o pré-processamento de dados aqui dentro do ORAD. Isso, claro, que é a gosto de vocês. E com relação a outliers, né, eu diria que ele já tem ferramentas bem poderosas aqui para detecção de outliers, né? Então, ele não faz aquele método univariado, né, embora que tenha aqui a opção de padronizar dentro do programa, né? Também eu poderia ter procurado isso, né? Mas para efeito de exercício, então, acho que é isso aí. A gente conseguiu exemplificar, né, utilizando os mesmos dados, a questão dos dados perdidos e a questão dos outliers. Tá bom, pessoal? Até mais, muito obrigado.